que estreou as nossas atividades da Feira do Livro. Pode contar um pouquinho da tua história pra gente, Henrique? Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, quero agradecer muito o convite da TV Alvorada, de toda a organização da 18ª Feira do Livro de Alvorada. Dizer que para mim é uma honra, em nome da equipe da Rococó Oportunidades Artísticas e Culturais, a gente estar participando desse evento, que é um evento tradicional para a cidade de Alvorada, e a gente semear a leitura e trazer principalmente obras teatrais, contextualizando a importância da leitura nesse momento que a gente vive no país, é fundamental para que cada vez mais a gente tenha novos leitores e apreciadores de arte, principalmente na cidade de Alvorada. E o meu contato com Alvorada, enfim, eu sou cria de Alvorada, né? Eu nasci em Porto Alegre, mas eu me criei em Alvorada. E a minha história com a arte, ela inicia toda na cidade de Alvorada. Eu, eu morei no bairro Jardim Aparecida e eu tinha pouco acesso à arte, cultura, e com a chegada de um CTG no bairro onde eu morava, modifica toda a minha trajetória de vida, porque ali eu me inseri dentro do universo artístico. Eu tive contato, então, primeiramente com a dança tradicional gaúcha. Depois da dança tradicional gaúcha, eu enveredei para a declamação. Depois da declamação, eu fui indo para o canto. Depois, eu fui aprendendo um pouco de instrumentos. Tudo isso dentro da entidade tradicionalista. E essas oportunidades que o CTG me propiciava foi me trazendo cada vez mais contato com os artistas, com pessoas do universo artístico e fazendo eu ter cada vez mais vontade de escolher essa profissão. E tudo modifica mesmo assim o ponto de virada para eu escolher essa profissão foi uma oportunidade dada através do filme Alvoroço, do projeto Alvoroço em Alvorada, que era a criação de um filme com artistas locais da cidade de Alvorada. Esse projeto que foi idealizado pelo Evandro Berlese e pelo Rodrigo Castelhano na época, são também moradores de Alvorada ou fazem parte dessa história, né? E foi muito legal, assim, porque ali eu tive contato com diversos artistas do segmento cultural, principalmente do cinema, e nesse momento eu entendi que era aquilo que eu queria para a minha vida. E a partir desse contato, principalmente com o cinema, com as telas, com os bastidores e com tudo que permeava esse universo artístico, eu decidi que eu queria ser um artista. Então, o meu contato com a cidade de Alvorada é muito rico, né? É muito importante para mim e tá sempre retomando esse contato, voltando à Feira do Livro, participando dos eventos de Alvorada, principalmente dos eventos artísticos e culturais e de promoção de leitura, que para mim são muito caros, é muito importante eu estar junto disso, fazendo parte dessa programação. E tu estás conosco há muito tempo mesmo, né? Porque eu aqui faço trabalho na comissão da Feira do Livro já há 4 anos, mais de 4 anos, 6 anos, né? Então, duas feiras do livro que nós tivemos presencial. O ano passado foi a Semana Literária, infelizmente a gente não conseguiu te trazer para nossa Semana Literária, né? Nós fizemos só uma menção à Feira do Livro para deixar passar em branco, porque não podia. Mas em duas feiras do livro, assim, vocês participaram bastante, também um sucesso, né? As pessoas conhecem vocês e quando a gente fala assim, a Rococó Produções que vai apresentar, nossa, as crianças se envolvem, talvez seja certamente é pelo conteúdo, mas o figurino é muito rico, né? A questão da interação com o público também é muito rica. E é um parceiraço, assim, nosso, né? Nós gostamos de sempre ter vocês dentro da nossa programação. E as peças, Don Quixote de La Mancha já esteve, né, na nossa feira. Acho que foi na última feira, se eu não me engano. Mas é uma peça, é uma produção que a gente não cansa de ver, né? E a cada vez que a gente olha, assim, é uma emoção diferente. Que legal. Sim, a gente já participou diversas vezes com nossos outros espetáculos. A gente participou primeiramente com Era uma Vez, Contos, Lendas e Cantigas, que é o espetáculo que conta a lenda do menino do pastoreio, através da versão do Simões Lopes Neto. Aí no ano posterior a gente participou com o espetáculo Baila Melancia, que também é um espetáculo com temática gaúcha, a partir do conto Melancia Coco Verde, também do Simões Lopes Neto. E esse ano a gente está tendo a oportunidade de participar com dois espetáculos virtuais, que é para esse formato híbrido, né?
porque agora, como a gente está começando um início de retomada das atividades artísticas e culturais, mas nesse período e nesse percurso a gente teve que fazer diversas adaptações para esse formato virtual. Então a gente criou esse espetáculo, que é um espetáculo que ele é presencial, mas a gente criou uma versão totalmente adaptada para esse formato virtual. Vocês acabaram de assistir o espetáculo de La Mancha, O Cavaleiro Isso. Trapalhão. E a gente tem muito orgulho assim de trazer esta obra, principalmente porque trata de vários elementos que para nós assim são muito importantes. O primeiro deles é a promoção de leitura, né? Da gente cada vez mais ler e principalmente da gente entender o que a gente está lendo, porque isso é uma das principais coisas que a gente discute nesse espetáculo, né? Quais são as fontes do que a gente lê e como que a gente interpreta as coisas que a gente está lendo. É muito importante que a gente tenha, né, coerência, principalmente, e um cuidado, né, um zelo com isso. Porque a gente pode se informar e se informar por fontes erradas. E muitas vezes a gente acaba se informando e tendo diversos aspectos, principalmente na parte da comunicação, trazendo então outros elementos que não são tão legais. Então é muito importante que a gente abra os olhos e expanda os horizontes para a gente perceber diversas fontes, né? E a leitura, principalmente, estar presente em nossas vidas. Então, uma das coisas que o espetáculo dialoga e traz como comunicação, a gente também fala sobre a questão da linguagem não violenta, porque a gente entende que a grande munição que a gente tem na vida é uma arma, a grande munição que a gente tem na vida é um livro e não uma arma. E não Que vai. armas não devem estar nas mãos das pessoas, e sim os livros. Então é esse diálogo que a gente traz principalmente para o espetáculo e outras coisas, né, como a amizade, lealdade, carisma e essa parte mesmo de estar conectado com as pessoas para a gente é fundamental. E fazer parte da Feira do Livro de Alvorada para a gente é sempre muito legal e muito bacana, porque é um evento tradicional da cidade e a gente trazer os nossos espetáculos e os nossos projetos para fazer parte dessa programação é muito legal mesmo. Nossa, é a maior festa da literatura, né? Eu sempre uso essa frase porque é a maior festa da literatura dentro do nosso município. E ela é grandiosa. Os moldes eles podem ser pequenos, mas para o tamanho da cidade, em relação a outros municípios, eu vejo assim que nós não ficamos para trás, né? Nós conseguimos ali, a gente tem muita participação dos professores, muita participação dos alunos. Sabe que a nossa Feira do Livro, o objetivo dela é valorizar os talentos locais, né? Tu é um talento local, imagina, tu começaste aqui, né? Hoje tá por aí, mundo afora, mas é um talento local. Então, este é o intuito da nossa feira, né? E até porque quando nós começamos a idealizar nessa gestão, o prefeito sempre disse, vamos valorizar as pessoas, os talentos locais. Nós temos muitos, a gente sabe, nós temos atores de novela, né, atores televisivos, temos cantores, atletas, né, pessoal aí do esporte se destacando dentro do município. Quer dizer, mudou esse perfil, né, que Alvorada tinha, né, de uma cidade violenta, uma cidade carente, uma cidade sem muitos propósitos, né? E hoje não. E uma cidade de baixa estima hoje, as pessoas elas aumentaram a sua autoestima, né? A gente vê assim que as pessoas já têm orgulho de falar, não, eu moro em Alvorada, tem muitas coisas legais aqui dentro. E a cultura é um dos fatores mais importantes, é o que mais influencia nessa questão da autoestima, né? Pelo menos eu vejo assim, a gente que trabalha com educação e cultura, a gente percebe isso. Dentro das escolas municipais, o que tem de criança que tem talento na música, principalmente, né? Na música, que a gente incentiva, percussão, né? E assim vai, incentivando essas crianças. Daqui a pouco aí estão aí dentro da Roupa com Produções, por exemplo. E me diz uma coisa, Henrique, e como é que vocês fazem assim para selecionar essas adaptações dessas obras para peça teatral? Muito legal. Vou só complementar o que tu estava falando ali. Eu acho que o que todo mundo precisa na vida é uma oportunidade, né? Eu É, acredito muito nisso que tu falou, Ana, que a vida, ela só acontece quando a gente tem oportunidades. E eu acredito muito nisso mesmo. E, por exemplo, muitas vezes as pessoas tinham vergonha de falar que era de Alvorada, e, porque, enfim, Alvorada entrava nos noticiários justamente por ser a cidade mais violenta do estado, ser conhecida por isso. Só que eu não acredito nisso. Eu acredito
sim, Alvorada é uma pessoa de pessoas trabalhadoras, pessoas que acordam cedo, que buscam o seu Exato. ganha-pão e que devem ter orgulho da sua cidade. E esses eventos culturais que trazem essa promoção, principalmente da valorização da sua autoestima para a cidade, para ser morador de uma cidade, são muito importantes porque fazem a gente pertencer àquele espaço. Então a gente tem que ter cada vez mais espaços, projetos, eventos que valorizem isso e que façam essa autoestima florescer nas pessoas, porque só assim a gente vai para frente e a gente tem um senso comum de entendimento que tudo que acontece na cidade é também meu, faz parte de mim. Então Isso. é muito importante esses eventos artísticos, culturais e locais que promovam o esporte, a literatura, a cultura, a arte, a inclusão dentro de todos os universos e principalmente nos bairros de periferia. E, claro, oportunizando que as pessoas tenham entrada e acesso para desenvolver seus talentos. Porque o que a gente precisa no mundo, de verdade, é de uma oportunidade. E sobre os projetos artísticos e culturais, e esse espetáculo, De La Mancha, o Cavaleiro Trapalhão, ele surge quando a gente também teve a oportunidade, eu e o Guilherme, que somos artistas fixos do elenco, do núcleo da Rococó, nós tivemos uma oportunidade de conhecer a Espanha através da Cadica Nossa, Companhia que de legal. Dança. Nós éramos bailarinos dessa companhia e a gente pesquisava o flamenco com a fusão do gaúcho. Então, quando a gente esteve na Espanha, a gente viu que tudo era Don Quixote. Don Quixote aqui, Don Quixote ali, Don Quixote ali. E tem uma história que é muito legal de contar. A gente estava sentado uma vez numa mesa, assim, tomando, enfim, acho que uma bebida, e veio uma cigana. E a cigana leu a minha mão, ela pegou minha mão, assim, Nossa, e falou, Don Quixote. Você é um artista e você vai Don Quixote. E do nada, tipo, nossa. uma pessoa que a gente nunca tinha visto, uma pessoa que a gente nunca tinha visto na vida e ela pegou e lançou essa sorte para mim. E aí a gente ficou tudo assim com os olhos arregalados olhando para ela, né? Tinha um monte de gente na mesa e depois que a gente veio de lá, a gente pensou, não, a gente tem que montar então um Don Quixote, né? Porque foi lançada essa sorte, então de alguma forma isso tá, o universo está nos comunicando algo. Então esse projeto ele já permeava o nosso pensamento. De um dia a gente vai ter que montar a história do Don Quixote. E falando também sobre oportunidades, né? Esse espetáculo ele só nasce a partir de uma oportunidade, quando abriu um edital cultural. E aí, quando a gente teve a oportunidade de inscrever no edital cultural e ser contemplado no edital cultural com financiamento público, numa verba onde diversos artistas e diversos produtores concorrem numa seleção pública, a gente foi selecionado e aí a gente fez a montagem desse espetáculo. Esse espetáculo nasce no ano de 2019. Desde 2019 a gente já percorreu os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Goiás, Bahia, Piauí, Espírito Santo e tem sido um sucesso de público e de crítica. E semana passada, aliás, nessa semana, a gente também tem uma novidade, assim, que é a nossa primeira circulação internacional. A gente está participando de um festival que se chama Festival Bertolt Brecht, na Bolívia. E o espetáculo ele foi traduzido todo para a língua espanhola, então ele está sendo também transmitido nas escolas e participando desse festival. Então a gente está nessa função do híbrido, do presencial e do virtual, e a gente está tendo a oportunidade de participar de diversos festivais, tanto do território nacional quanto internacional, Que legal. Ah, eu fico assim muito e de orgulhosa valorização. de valor. E é isso mesmo, sabe? É a valorização assim das pessoas da nossa terra, assim, eu fico orgulhosa, fico muito feliz quando a gente vê pessoas que a gente conhece indo assim longe e tendo esse alcance, né? Mundial, né? Porque tu estavas na Espanha e lá foi lançada a tua sorte que ia fazer sucesso com o Don Quixote. Muito legal. Eu queria te perguntar, então, duas coisas para nós finalizarmos esse bate-papo. Uma é em relação assim, às escolas, porque tu falaste agora né, sobre as produções nas escolas. Sabe que a nossa Feira do Livro é voltada principalmente para a comunidade escolar, né? Então, assim, para as nossas crianças, a gente pensa muito nas nossas crianças, que às vezes não tem uma condição de ir até o teatro, né? Por vários motivos.
E aí, então, é o acesso deles, né, ao teatro, a espetáculos, a bate-papos, a contações de histórias, assim, é este mundo que muitas vezes a gente sabe que as nossas crianças não têm acesso a isso. E se uma escola pudesse entrar em contato contigo, se vocês fazem esse tipo de projeto, assim, de bate-papo com as escolas, de ir até as escolas, né, fazer aquele trabalho direto, né, em loco, tá, com as crianças, vocês fazem esse tipo de projeto? Com certeza, com certeza. A gente está sempre fazendo. O nosso princípio na Rococó não é das pessoas irem até nós. A gente acredita muito que o artista deve ir onde as pessoas estão, porque a gente entende as dificuldades, principalmente do que é conseguir um transporte, que as pessoas muitas vezes não têm um dinheiro para investimento em cultura, porque o nosso país ele tem um entendimento muito diferenciado de que cultura é dispêndio, e a gente entende ao contrário, que é investimento. Então, o que a gente precisa são de iniciativas públicas também que promovam isso e façam essa difusão, principalmente nos bairros periféricos, para que a gente consiga, através disso, ser rentabilizado e a gente levar os espetáculos e os projetos. Então, por isso que ações como essa da Feira do Livro fazem já esse papel, né, de trazer as escolas, de promover isso, mas sim, a gente vai também nas escolas se entrar em contato com a gente. Inclusive, a gente tem um Instagram, que é o @rococó Produções, que lá as pessoas podem conversar com a gente e a gente pode sempre articular uma ideia de como fazer isso ser viabilizado. Porque é importante, né, esse contato com o público, né? Não o artista ficar num lugar distante do seu público, né? O contato com ele é muito importante mesmo. Henrique, assim, para finalizar, então, eu queria que tu lembrasse aí, né, se tem para contar pra gente uma história bem atrapalhada, assim. Tu tem alguma coisa com o Don Quixote, né, o Cavaleiro Trapalhão, alguma história trapalhão, assim, nesse tempo de Rococó Produções de vocês, de peças que vocês já estrearam aí pelo Brasil todo? Ou do próprio Henrique, né? Porque a gente sempre tem uma atrapalhada na vida, Ixi, né? Porque é engraçado. histórias de atrapalhadas é o que mais tem na carreira artística, gente. Várias vezes a gente organiza. Uma coisa que na carreira artística assim, é muito importante de falar é que a gente tem que ser muito organizado, né? Porque se a gente não se organiza, a gente acaba. ah, Tem uma coisa da questão das agendas, né? Da gente ser muito fiel às agendas, com os nossos compromissos, tá muito Sim. ligado a isso. Mas respondendo especificamente a tua pergunta, é difícil encontrar uma, porque são vários no meio do caminho, assim, da gente chegar nos espaços, ter que fazer adaptação, da gente chegar nos locais e às vezes faltar um elemento que é crucial para a peça, por exemplo, uma bota de gaúcho num espetáculo que é gaúcho, e aí a gente tem que sair correndo para buscar uma bota, nos bate-papos as pessoas falarem coisas às vezes que a gente não está esperando, assim, né? E, enfim, deixa eu pensar numa especificamente, assim, que eu acho que foi engraçada, ou que seja atrapalhona. Ah, deixa eu ver. Ah, Aqui difícil em lembrar de Alvorada não, uma agora específica. aqui em Alvorada não teve Não, nada. Em Alvorada foram todas bem tranquilos, assim, tudo certo. Ai, que bom. Porque Alvorada também é perto de onde a gente mora, daí qualquer coisa a É, gente tudo é volta em mais rápido. casa, É. resolve. É tudo mais rápido. Mas já aconteceu assim, vou te dar um exemplo de ontem a gente estava apresentando o espetáculo e a gente estava em Novo Hamburgo, vou dar uma bem recente. E no meio da apresentação era num ginásio e Uhum. a gente estava utilizando umas cabeças nesse espetáculo e caiu algo, acho que alguém jogou um rojão em cima Nossa. do teto desse ginásio e Uhum. deu um estrondo que a gente não sabia o que fazer. E aí começou a cair umas coisas do teto, e aí ficou todo mundo meio assustado, assim, porque ninguém sabia o que estava acontecendo, e a gente em cena também, a gente meio que se desconcentrou, sabe, de seguir com a cena.
Então, acho que eu vou dar esse exemplo mais recente. Mas a gente tem sempre que se adaptar, né? A artista tá aí para É, isso, exatamente. para seguir o fluxo e jogar com aquilo que está acontecendo. O professor também, viu? É assim, Exatamente. e aí no meio desse apresentou, opa, para tudo que o assunto é outro agora. Vamos fazer as adaptações, mas bora lá. Então, Henrique, eu queria convidar todas as pessoas também, né, que estão nos assistindo para sábado, às 9 horas da manhã, então. A Rococó Produções abriu a nossa Feira do Livro e vai encerrar a nossa Feira do Livro. Para as aventuras de João, a Princesa e o Tapete Voador, com a Rococó Produções também. Quero convidar a todos para assistir. E com isso, pedir para tu deixar uma mensagem para as nossas crianças, né, que estão nos assistindo, para os nossos professores que estão nos assistindo aqui no Alvorada. E vamos, com a tua mensagem, encerrar então esse bate-papo de hoje. Queria novamente agradecer muito a organização da Feira do Livro de Alvorada, a SMED Alvorada, a todo o contato que vocês têm com a gente, principalmente o carinho, assim, né, de reconhecer os artistas locais. Isso é muito importante para a nossa história, para a nossa trajetória, valorização do artista e para as pessoas que nos assistem, muito obrigado por estarem conosco, principalmente nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, de distanciamento social. Isso é necessário, mas logo, logo a gente vai se encontrar, a gente vai poder se abraçar e a gente vai poder fazer a nossa arte do jeito que a gente veio para fazer. E espero muito que a leitura esteja em dia, que a gente aproveite esse momento de reflexão e que que a promoção da leitura e que os livros sejam nossos grandes amigos nessa jornada e nessa trajetória. Então, muito obrigado à presença de todos e todas aqui e novamente obrigado à Feira do Livro por nos proporcionar esse momento muito especial aqui. Beijão e até sábado. Tchau, gente. Obrigado. Tchau.